Shalom, paz do Senhor. Seja bem-vindo você que me segue nas redes sociais, que segue lá no meu canal no YouTube ou pelo Facebook, o Ministério Mateus Barros. Que Deus abençoe. Para você que honra esse ministério, eu tenho uma palavra para você. Uma palavra revelada que Deus me entregou hoje. E toda vez que o Espírito Santo ele me inspira, ele me incomoda a trazer essa palavra para as pessoas que seguem o nosso ministério para estar sendo abençoada. E uma das palavras a qual o Senhor ele me revelava hoje, através dessa busca, através desse aprendizado espiritual, se encontra lá em Mateus, em João 14, verso de número 6, onde o Senhor Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, né? Quando Jesus ele se refere ao Pai, ele está falando ao Deus Pai, ao Criador do Universo, né? Na Trindade, a primeira pessoa. Muitos veem o Senhor Deus Pai como a fonte da criação, né? Então, se Ele é a fonte da criação, Deus Pai, Ele é quem sustenta todas as coisas. É Ele quem, junto com a Trindade, com o Filho e o Espírito Santo, esteve presente na criação. E assim o Deus Pai ele sustenta todos os astros celestes, o Deus Pai sustenta todos os animais, todos os seres humanos com vida. Então Ele é a própria vida, né? Sem o Deus Pai, nada que hoje nós contemplamos poderia existir. Nada como a luz, como as coisas presentes na natureza. Então, o Deus Pai, Ele é a fonte, mas quando nós recebemos a orientação da Bíblia Sagrada, nós aprendemos que a humanidade, ela perdeu acesso à fonte, ela está distante da fonte, ela está distante do Pai, porque lá no princípio, em Gênesis, a Bíblia nos diz que o homem, ele entrou em pecado, e quando ele caiu em pecado, o que o pecado fez? O pecado trouxe morte à vida espiritual e à alma do homem. Então, a partir daquele momento, o homem ele começou a estar distante de Deus, que é a própria vida, que é a própria fonte, e ele começou então a andar espiritualmente morto, passou a andar na sua alma de forma a estar morto, e agora sendo escravo dos seus próprios desejos carnais, e somente ali vivendo aquela vida, né, passageira, vazia, sem propósito. Porque quando Deus criou o ser humano, Deus criou com o propósito dele glorificar a Deus. E a Bíblia diz, conforme Deus ia criando lá na criação, ele declarava que aquilo era bom. Então Deus criou você, Deus criou o ser humano, Deus criou a natureza, Deus criou o universo para ser bom, para refletir a glória dele, porque a Bíblia diz que Deus é bom, Deus é amor, né? Então, além de Deus criar para refletir a glória dele, Deus criou com o intuito, com o sentimento de amor pela sua criação. Mas o que acontece? Quem se afastou de Deus foi o homem através do pecado. O homem está distanciado de Deus. Então o que acontece? Como o homem morreu dentro da sua alma espiritualmente, o homem está atribulado, o homem está distante do Senhor, o homem ele sente um vazio internamente, que ele tenta nessa terra, quando não conhece a Deus, preencher de diversas formas. Ele tenta preencher aqui, sendo escravo das suas vontades, dos seus desejos, do seu ego. Então ele está totalmente longe da vida com o Espírito. E o Espírito, através de Deus, é aquele que dá vida a tudo. Entendeu? Então o que acontece? Nessa minha busca espiritual, eu quero que você possa expandir a sua mente comigo, né? Deus me permitiu nesse último ano crescer muito espiritualmente, expandir muito a minha consciência, sair de crenças limitantes. Então eu comecei a acompanhar muitos mentores espirituais com centenas, com dezenas de ensinamentos práticos muito importantes, cheios de sabedoria. Só que uma coisa Deus me despertou essa semana. Deus falou assim para mim que nada é superior que a sabedoria que o Espírito Santo, que Jesus, que Deus revelou através da Bíblia, através da pessoa de Jesus. Então, hoje em dia, a gente tem coaches, a gente tem psicólogos,
a gente tem mentores espirituais para diversas áreas da nossa vida financeira, da nossa vida sentimental, da nossa vida emocional. E as pessoas têm tentado viver as suas vidas resolvendo essas coisas com a sabedoria humana, com os recursos humanos, às vezes com até recursos de magias, de feitiçarias, com recursos de outras religiões que têm meias verdades. E quando Deus me trouxe o entendimento assim que o homem apenas precisa está na pessoa de Jesus. Está na pessoa de Jesus. E eu questionava por que, Deus? Porque quando o Senhor fala, eu sou a verdade, a vida e o caminho. Ninguém vai à fonte da criação, que é Deus, a não ser por mim, a não ser por Jesus. Por causa do pecado, a humanidade está longe de Deus. Por causa do pecado, a humanidade está sujeita a viver uma vida sem sentido, a viver uma vida escravizada, angustiada. Mas quando você passa a conhecer a pessoa de Jesus, a crer em Jesus, a se relacionar com Jesus, e você crê na mensagem do Evangelho, Jesus falava o reino de Deus quando ele estava na terra, é chegado a vós. As pessoas então se arrependiam e criam na mensagem de Jesus e passavam a viver pela fé. Através da fé elas tinham seus pecados perdoados e tinham acesso ao poder de Deus, a vida com Deus. É exatamente isso. Às vezes você está aí me ouvindo essa mensagem e Deus está falando, você não precisa, no meio dessas lutas que você está passando, no meio dessas dificuldades que você está enfrentando, no meio do caos, você tem procurado solução em tantas coisas. E a solução está apenas em uma pessoa. Essa pessoa é Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele é a ponte que nos leva até Deus. O homem está aqui, há um abismo no meio chamado pecado. Só que a cruz, ela faz uma ponte entre o abismo que separa o homem e Deus. Através de Cristo você chega até a Deus. Quando você chega até a Deus, o que acontece? A partir do momento que você passa a crer em Jesus, você segue as palavras de Jesus, porque Jesus falou, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então quando você passa a ouvir a voz de Jesus, você é considerado uma ovelha do Senhor. E o Senhor ele passa a cuidar de você. Só que o Senhor te leva até a Deus. E quando você chega até a Deus, Deus para se relacionar com você, ele depois que você se converteu, você entregou a vida para Jesus, e então é muito forte que Jesus vai dizer assim em João 15, no versículo 5, na parte do versículo, que sem mim nada podeis fazer. Então você passa agora, através de Jesus, chegar até Deus. Deus ele vai ter comunhão com você agora. Deus ele vai passar a morar dentro de você. Deus vai passar a te dar vida. Deus vai curar as tuas emoções. Então, o que eu vejo? Muita gente tentando fazer as coisas por si mesmo. Tentando seguir vários caminhos para poder ser feliz, para poder prosperar, para poder ter uma família. Mas o caminho é apenas um para você ser feliz. O caminho é apenas um para você ter a solução de todos os seus problemas. O caminho é você ir até Jesus, e Jesus vai te levar até a fonte da vida, a fonte da criação, que é Deus. E a partir do momento que você chegasse a Jesus, o Espírito Santo, ele vai começar a morar em você. E o Espírito Santo, ele é a própria vida. Quando Ezequiel estava lá no Vale de Ossos Secos, a última ordem que ele recebeu de Deus foi para que o Espírito soprasse sobre o Vale de Ossos Secos. A partir do momento que o Espírito de Deus soprou sobre o Vale de Ossos Secos, o Espírito trouxe vida. Então, se você hoje é um vale de osso seco, se os seus negócios são um vale de osso seco, se suas emoções são um vale de osso seco, se a sua casa está como um vale de osso seco, se a sua vida está como um vale de osso seco, e você tem tentado, ainda que tem tendões, tem carne, mas tentado, viver e não consegue, é porque você está precisando do Espírito de Deus. E para ter o Espírito de Deus, que é o Espírito que dá a vida, só Ele é a verdade, não há outro caminho, não há outra religião, não há outras verdades, só Ele é a verdade, a vida e o caminho. Você precisa de Jesus para ter o Espírito de vida. A partir do momento que você passa a depender de Jesus, entrega a sua vida para Jesus, aí Paulo vai dizer que as coisas velhas se passaram, eis que tudo novo se fez. Você passa a morrer para o mundo de morte, você passa a morrer para aquela vida antiga, e você passa a andar agora em novidade de vida, você passa a ter vida espiritual. Você que me ficou comigo até agora nessa mensagem, você que está entendendo o que eu estou pregando, o salmista vai dizer no Salmo
lá no Salmo 41, 42, que a alma dele está abatida. Mas ele falou, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Você que está entendendo a mensagem que eu estou aqui transmitindo através deste vídeo, através desta mensagem, você que está recebendo, aleluia, essa palavra de boas novas, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. A partir do momento que você crê, toma posse, a partir do momento que você recebe essa palavra com honra, com fé, com sabedoria, essa palavra se materializa na sua vida. A fé passa a trazer o poder de Deus para a sua vida. E é isso que Deus hoje ele quer fazer com você. Deus quer sarar suas emoções, Deus quer elevar os patamares da sua vida para um patamar nunca antes visto. Porque você tem tentado viver, mas você está vivendo sem o Espírito, você está vivendo sem Jesus, você está vivendo sem depender de Jesus Cristo. E hoje Deus quer que você passe a entregar toda a sua vida para Ele. Como dizia o salmista Davi no Salmo de 1:37, entrega o seu caminho ao Senhor e tudo Ele há de fazer, porque Ele é a própria fonte, Ele é a própria vida. E quando você passa a entregar a sua vida para Jesus, você passa a entregar os seus caminhos, depender para o Senhor, é como diz o apóstolo São Pedro, jogando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aí a sua alma, o seu espírito descansa. Você não é mais escravo da ansiedade, dos teus problemas que tentam te afligir exteriormente, mas internamente Deus te faz liberto, Deus cuida de você, Deus te traz vida, glória. E eu quero orar pela sua vida que está me ouvindo, eu quero orar pela sua vida que está até aqui agora, neste momento, nesta mensagem comigo, porque há uma unção de poder, há uma unção de vida sobre mim nessa noite, e através dessa oração eu quero transmitir esta unção para você. Através desta oração eu quero transmitir essa vida espiritual para você. Eu quero que você creia nesta mensagem. Eu quero que você dependa de Jesus a partir de agora. Eu quero que você, como Jesus disse em Mateus 11:28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração e que meu fardo é leve e suave. Eu quero que você hoje troque seus fardos e coloque aos pés da cruz, aos pés de Jesus, que vai vir um renovo sobre a sua vida, aleluia, espiritual, que vai se refletir em todas as outras áreas da sua história. Meu Deus, meu Pai, estou sentindo esta unção aqui, Senhor. Eu oro, meu Pai, eu oro por este ouvinte, meu Pai, que me segue nas redes sociais, o Ministério Mateus Barros, meu Pai. Pai, que a tua unção de vida e de poder desça agora, Senhor, sobre a vida deste irmão, sobre a vida desta irmã, Senhor. Esta pessoa que tem procurado resolver os seus problemas, viver, meu Pai, de tantas formas, mas até hoje ela não experimentou viver na dependência, meu Pai, de Jesus Cristo. Ela nunca experimentou viver, Senhor, aleluia, uma vida a qual ela venha depender da cruz, ela venha depender do relacionamento, da dependência de Deus. Deus, tira esse fardo, tira essa depressão, tira essa tristeza, tira essas lágrimas, essas decepções. Assim como o salmista, ele estava com a alma abatida, mas ele esperou no Senhor. E é isso, meu Pai, essas pessoas que estão me ouvindo agora vão passar a esperar no Senhor. E a partir do momento que elas passam a esperar no Senhor, elas vão experimentar a vida do Espírito Santo que desça sobre elas agora, Senhor. Aleluia, um renovo, um alívio, meu Pai, um milagre sobre a vida delas. Muda a história, muda o cativeiro. Assim eu profetizo em nome de Jesus. E você que crê, receba e digite amém, amém. E compartilhe esta palavra para aquela pessoa que está precisando de Jesus na vida dela, mas ainda não conseguiu abrir os olhos para a verdade. E Jesus é a verdade, o Evangelho é a verdade, o Evangelho é a novidade, a vida é o poder de Deus. Receba, amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e sua família. Fica na paz do Senhor.